Hey guys, how's it going? Eu sou o Rafael da English Specialist e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o custo de vida no Canadá atualmente. Hoje são 27 de julho de 2020, né? Estamos aí na última semana do mês e eu peguei esses dados no final de semana. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, ele vai ao ar na quinta-feira e eu juntei todas essas informações de alunos e ex-alunos meus no final de semana. Então são informações super atuais. A gente vai falar sobre os dados de 3 províncias, British Columbia, Ontario e Nova Scotia. Uma coisa que eu decidi foi pegar pessoas que moram em cidades grandes como Toronto e Vancouver e cidades menores como, por exemplo, Halifax e St. Catharines, que também é uma cidadezinha próxima a Toronto. Outra coisa que eu decidi fazer também, porque eu achei super interessante de mostrar para todo mundo, são padrões de vida diferentes ou estilos de vida diferentes em relação ao perfil de cada pessoa. Então nós temos pessoas solteiras, né, pessoas que estão lá sozinhas, temos casal com um filho e temos casal com 2 filhos. Então nós temos aí 4 perfis diferentes, que é para que a gente possa entender quanto que cada uma dessas pessoas ou que cada uma dessas famílias gasta lá no Canadá. Solta a vinhetinha aí, que daqui a pouco eu volto para a gente fazer todo esse vídeo sobre o custo de vida no Canadá atualmente. Let's go! Então vamos lá. Aqui nas minhas mãos eu tenho 2 coisas que foram importantíssimas nesse processo. Um é o meu bloquinho de notas onde eu anotei todas as informações que eu queria pegar do pessoal. Então a gente vai falar sobre aluguel, a feira, né, a parte do mercado, uma média mensal, o transporte, se ele é público ou privado e quanto custa cada um desses, a questão da saúde, se essas pessoas pagam por saúde ou não, saídas, né, para o restaurante, fast food, o que seja. E eu também perguntei anything else, né, que seria algo mais, qualquer coisa que essas pessoas gostariam de adicionar, que talvez eu não pensei, né, eu não tenha pensado na hora de eu fazer minha listinha aqui. E do outro lado eu tenho o celular com todas as informações que eu peguei de todo mundo, que eu deixei tudo anotado aqui, organizado, para passar para vocês. A gente vai começar falando sobre o custo de vida para uma pessoa. Essa é a Juliana, né? Ela me passou essas informações. Juliana é ex-aluna minha lá da escola. Ela mora em Halifax, em Nova Scotia, e ela me passou uns dados bem interessantes aqui. O aluguel por lá é de 500 a 700 dólares em um quarto individual em uma casa compartilhada. Então você aluga um quarto numa casa que tem aí talvez entre 2, 3, 4 pessoas. Aí essas pessoas, cada um fica num quarto ou na sala. Normalmente existe um tipo de divisão um pouco diferente para quando você está sozinho, você tem um pouco mais de opções. De mercado, ela me falou que gasta em torno de 280 dólares por mês, né? Eu fiz uma média, que ela falou uma média semanal, entre 60 e 80, então eu coloquei 70 vezes 4, né? 4 semanas de um mês, então a gente chega aí a 280 dólares. Transporte público, ela me falou que lá em Halifax é 86 dólares por mês. A saúde está dentro do custo dos estudos dela, né? Ela é estudante lá, ela faz college, então está dentro de tudo isso, mas ela falou que era um pouco caro, mas é um custo que já está embutido aí. De celular, ela gasta 50 dólares por mês e saída, ela falou assim, eu não saio muito, principalmente agora em tempos de pandemia, né? A gente não sai muito, mas lá já está liberado, por exemplo, para você juntar algumas pessoas em casa. Então ela falou assim, se eu for comprar um vinho e alguns petiscos, digamos, um vinho e uma tábua de frios, o vinho barato ele sai entre 11 a 24 dólares e petisco, tipo uma tábua de frios, em torno de uns 24 dólares. Então a gente totaliza aí 1.056 dólares. Lembrando que essa é a realidade de uma pessoa que mora em Halifax, que é uma cidade um pouco menor e uma cidade com custo de vida mais interessante por ser menor, e uma pessoa que está sozinha lá. Beleza, vamos pro próximo, que é um aluno meu chamado Arthur. Ele mora numa cidadezinha na região de Niagara, né, de Niagara Falls, ali em Ontário, perto de Toronto, chamada St. Catharines. Arthur, a situação dele é só ele e a esposa, então é a situação de um casal. De aluguel, ele me falou que é em torno de 1.600 a 2.000 dólares, lembrando que isso é um apartamento com 2 quartos, então é uma situação um pouco diferente aí.
Mercado, ele falou que gasta em torno de 600 dólares com tudo, incluindo cerveja. Ele é um cara que, assim como eu, gosta de tomar uma cerveja no final de semana, então ele colocou a cerveja também para a gente entender como é que ficam esses custos de uma maneira um pouco mais detalhada. Com o transporte público, ele falou que lá é em torno de 120 dólares por mês, mas ele tem carro, ele tem transporte privado, então ele disse que ele gasta 40 dólares para encher o tanque. E aí ele falou, obviamente, que vai ter uma diferença entre o consumo. Ele falou que, por exemplo, a esposa dele não anda tanto assim, então com um tanque cheio ela consegue rodar por em torno de um mês e meio. Já ele, como ele roda um pouco mais, um tanque cheio para ele dura no máximo tipo uma semana e meia, 2 semanas. Então isso vai depender de cada situação. Lembrando que a ideia da gente aqui é essa, fazer uma média geral para a gente ter uma noção de quanto seria. Lembrando que pessoas têm estilos de vida diferentes, eles têm gastos diferentes, são escolhas diferentes. Mas a ideia é justamente trazer uma média. Em relação à saúde, ele falou que a saúde é gratuita depois de 3 meses de trabalho full-time. Então você arrumou um trabalho full-time, ficou 3 meses nesse emprego pelo menos, você fica com a saúde gratuita. Saídas, ele falou assim, a gente quando sai tenta fazer algo mais barato. Então ele colocou 50 dólares, uma saída mais barata, já contando com a gorjeta e com os impostos, né? Porque a gente tem que lembrar que lá é tudo separado e você tem que dar a gorjeta, que é em torno de 15%. Pouco mais ou um pouco menos, dependendo de cada pessoa ou de cada lugar. Ele também me falou um dado muito interessante, só para a gente também traçar uma linha aqui, né, mais próxima sobre o que a gente tem aqui no Brasil, que ele falou que um rodízio de sushi, por exemplo, custa 20 dólares para cada pessoa. Então um casal sai, vai comer um sushi, gasta por aí em torno de 40 dólares. Se quiser beber alguma coisa, obviamente, aí você sobe isso para talvez uns 45 ou 50 dólares. O total do Arthur deu 2.380 dólares por mês. O próximo é o Leonardo, que é aluno meu também, e ele mora em Toronto, né, em Ontário. A situação dele é muito parecida com a anterior, do Arthur, porque ele também é um casal, né, só ele e a esposa dele, e ele também mora num apartamento de 2 quartos. De aluguel, ele paga 2.100 dólares. Você já vê aí um aumento no aluguel, né? Porque você está numa cidade maior, você tem um aumento aí de praticamente 500 dólares de aluguel para o mesmo tipo de apartamento, né? Que é uma coisa bem mais pesada. Ele também especificou mais um pouco a questão dos gastos na casa. Então ele gasta 40 dólares de hydro, né? Que é a questão da energia lá, 40 do gás encanado, 40 de água e 50 dólares de internet. Celular, ele me passou que eles gastam 50 dólares cada, né? Ele e a esposa. De mercado, em torno de 500 dólares por mês. Transporte público, ele me falou que o Metro Pass em Toronto custa 160 dólares mensais. Ele possui carro, né? Ele possui transporte privado, então ele gasta 220 de seguro, 250 da parcela do carro, em torno de 100 dólares de combustível e 50 de estacionamento. Que é um paralelo também muito interessante que a gente tem que traçar com você morar numa cidade menor ou numa cidade maior. O Arthur me passou que em St. Catharines, por ser pequeno, você não tem que pagar por estacionamento na maioria dos lugares. Já em Toronto é o contrário, você vai para algum canto, você tem que estacionar o seu carro e você tem que pagar por isso, o que torna ainda mais uma cidade um pouco mais cara. Em relação à saída, lembrando que essa saída é a parte que talvez tenha uma mudança um pouco maior, porque vai depender muito do estilo de vida de cada um, se você sai muito, se você é uma pessoa mais caseira. Ele me passou aqui que de saída é em torno de 200 a 300 dólares mensais. Fazendo uma média geral aí de todos esses valores, a gente chega ao total de 3.770 dólares. Lembrando que isso é em Toronto, a maior cidade e a cidade mais importante, digamos assim, do Canadá. Para o nosso próximo aqui, nós temos o Daniel, que também é um ex-aluno meu. Ele mora em Dartmouth, ou é Dartmouth, não sei direito como é que pronuncia, em Halifax, né, Nova Scotia. É uma cidadezinha do lado ali de Halifax, fica bem próximo mesmo. A situação dele já é um pouco diferente, é um casal com um filho, né? Ele, a esposa, eles têm um filho criança, que eu não sei exatamente a idade, eu não lembro se é 6, 7, 8 anos. Algo por aí, 6, 7 e 8 anos. De aluguel, ele gasta 1.250 dólares.
né? Então um valor bem mais interessante, inclusive do que as duas outras cidades que a gente mencionou, né? St. Catharines e Toronto. De mercado, ele me falou que gasta em torno de $400. De carro, ele também tem um transporte privado, né? Ele gasta $120 da parcela e $16 do seguro. Com os custos de casa, ele tem em torno de $68 de energia e $87 de internet. De celular, ele me disse que a conta dele é um pouco mais alta, em torno de $100, e a conta da esposa é em torno de $93 mensais. O transporte público lá, ele me falou que é R$ 82,50 mensais. Saúde, ele falou a mesma coisa que já tinha dito antes, que é gratuito com o trabalho. Você começa a trabalhar full time e aí o seu plano de saúde ele fica gratuito. Então nós temos aí uma soma total de $2.210. Agora nós vamos passar para o outro lado do Canadá, vamos passar para BC, né, British Columbia, mais especificamente para a cidade de Vancouver. Eu tenho 2 ex-alunos que moram por lá e eles têm situações diferentes e me passaram todos os dados de cada situação. A primeira situação é de Cecília, né, lá mora só ela e o marido, então um casal. Eles pagam $1.595 de aluguel em um apartamento de 1 quarto, mais 25 de hydro, que é a questão da energia, mais $50 de internet. De mercado, eles gastam em torno de $500. Transporte público, os dois, né? Vamos pensar no casal aí, eles gastam $180. De saúde, 80 para o casal, porque eles usam um plano provincial chamado MSP, que é o plano lá de British Columbia. Saídas, ela me falou que não sai muito. Normalmente o pessoal quando vai para lá é engraçado. No começo, assim, nos primeiros anos ou nos primeiros meses, você fica meio apertado, né, de dinheiro e tal, porque você não pegou um trabalho legal ainda. Então ela me falou que não sai muito e quando sai é uma saída talvez mais barata. Então, $100 por mês. Ou então ela me falou assim, se você vai num restaurante, um casal, aí você vai gastar em torno de $60, de $60 a $70. De celular, a conta dos dois dá $150. Eles me falaram que tem um plano lá bem legal, que inclusive uma coisa que eles me falaram que eu passei por isso lá também, é que quando você vai fazer o plano, alguns planos já dão direito a você pegar um aparelho. Então ela me falou que paga esse preço, que os aparelhos estão inclusos. Ela tem um iPhone 11 e o esposo dela tem um Samsung lá muito bom também, que eu não lembro agora do modelo. Então, nesse caso aqui, no caso da Cecília, que é um casal que mora em Vancouver, o total deles deu $2.680 por mês. O nosso último caso que a gente vai analisar é o do Rubens, né, um ex-aluno meu que também mora em Vancouver, lá em BC, e a situação dele é a mais complexa de todas, porque é um casal, né, ele, a esposa dele e mais 2 filhos. Os 2 filhos dele, eu não lembro a idade direito, mas eu acho que eles são todos acima dos 10 anos, talvez entre 9 e 12, 13 anos, né? Infância, pré-adolescência, por aí. Então ele me passou que ele mora em um apartamento de 2 quartos, de aluguel ele paga $1.800, mais $40 de energia. De mercado ele gasta em torno de $1.200 por mês. De saúde, 225, né, para as 4 pessoas. O celular, $50 cada. Transporte público, em torno de 400 também para as 4 pessoas. E internet, $75 para casa. As saídas, aí ele falou que essa é a parte mais engraçada, né? Ele falou, cara, se levar 4 pessoas para sair, fica meio complicado, né? Porque como eu falei, as pessoas chegam por lá no começo, fica meio apertado, você fica querendo economizar, então você não vai fazer nada muito extravagante. Aí ele falou, ó, saída com 4 é McDonald's, então é a coisa mais barata que você tem, que você pode fazer por lá. Então ele me falou que uma saída com todo mundo no Mac sai em torno de $50. Então o total do Rubens deu $3.990 por mês. Ok, já guardei o meu celular ali porque agora eu quero falar um pouco sobre todos esses dados e só fazer alguns comentários para a gente finalizar esse vídeo. Lembrando que o que eu quis trazer para vocês é a diferença entre diferentes cidades, né? Se uma cidade maior ou uma cidade maior, vocês perceberam aí que Halifax é mais barato, que St. Catharines é mais barato.
e que Vancouver e Toronto, obviamente, são as cidades mais caras. Outro ponto muito importante na hora da minha escolha do tema do vídeo foi pensar em diferentes situações. Se eu for solteiro, eu vou gastar quanto? Se eu for casado, só eu, minha esposa ou meu esposo, eu vou gastar quanto? Se eu for com um filho ou com 2 filhos, né? Eu só peguei essas situações, na verdade eu peguei essas situações que são várias, né? Para trazer isso aqui direitinho, para mostrar como é que funcionam vários cenários diferentes. Alright, lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida, curte aí, se você curtir eu adorarei bastante, ficarei muito feliz. Se você quiser, deixa um comentário se você mora no Canadá, se você já morou no Canadá, como é o custo de vida da cidade que você morou ou da cidade que você mora. Se você também gostou muito desse vídeo e acha que outras pessoas vão se beneficiar com esse tipo de informação, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, em qualquer rede social que você queira. Alright, so that's it for today. Thank you very much for watching. I'll see you in the next one.